aí, pessoas? Bacana? Aula 3. Já pensou quando eu falar que aula 58? Bom, vamos lá. Na aula passada, nós vimos que Portugal ele estava se preparando para a expansão marítima comercial europeia. Ou seja, se preparando para navegar no Oceano Atlântico, em busca de novos mercados, em busca de produtos que lhe dessem uma grande rentabilidade comercial. Quem estava à frente do comércio até então? O comércio Oriente-Ocidente. Sempre que a gente estuda a Europa como centro. Isso é uma coisa que aconteceu muito na história do Brasil, muito na educação dada dentro de história aqui no nosso país. Na verdade, isso nós chamamos de eurocentrismo. A minha intenção hoje é fazer você olhar por outro viés, por outro foco, tá? Vamos lá, foca em mim. Então vamos nós. Como você pode ver no mapa, havia um intenso comércio no Oceano Índico. Mudando a visão eurocêntrica, vamos para a China. A China, meus amigos, ela já tinha grandes embarcações naquele século XIV, enormes, de mais de 100 metros de comprimento, que tinham uma capacidade para uma grande tripulação, para um grande transporte de mercadorias. Eram velas de junco, como você pode perceber. Essas velas de junco se adequavam ao vento, de acordo com a direção do vento. Percebam? Aqui pelo vídeo, né? Essa pequena animação nos dá uma ideia, né, destas embarcações. Também podemos perceber que eles mapearam a costa do Índico. Temos esses mapas guardados até hoje, né? Sem contar que no século XV eles tinham navegado no Índico, no Atlântico, no Pacífico. Vejam no mapa. Além de tudo isso, você tem mais de 7.000 quilômetros da chamada Rota da Seda. Franz Granit, da Escola Superior de Paris, se você quiser ler o texto dele e tal, a tese de doutorado dele, tá no final aqui da nossa aula, tá? Onde tem os links direitinho. Franz fala que a Rota da Seda nós temos referências desde o século 8 a.C. Então, quer dizer, eles já dominavam, né, esse comércio, essa relação entre Oriente e Ocidente, muito antes até de Império Romano. Inclusive, uma narrativa bem interessante é a chegada de Marco Polo no século XIII, que ele foi até a Rota da Seda, e Marco Polo ficou mais de 20 anos na época que foi o chamado Império Mongol, e trouxe um carregamento de mercadorias que, quando ele vendeu, cara, ficou rico, com uma viagem só. Agora vamos entrar no túnel do tempo. E vamos dar uma voltinha lá no mundo árabe, quando começou, Maomé morreu, Arábia Saudita, e aí começa o Jihad, a Guerra Santa, na busca e conquista de territórios para levar o islamismo, a sua fé, para o mundo em geral. Bom, os árabes foram para o Oriente, conquistando várias regiões, como você pode ver aqui no avanço do mapa, e depois foram para a região do norte da África, foram até Magrebe, né, que é considerado assim o extremo, né? Chegamos ao ponto final, Magrebe, tá? Que é ali também a região mais ao sul um pouquinho da Mauritânia. Portanto, estes africanos islamizados, porque são da Mauritânia, serão chamados de mouros, vamos usar muito essa palavra mouros, e dali eles sobem para a Península Ibérica, por Ceuta, ó, outro nomezinho aí, memoriza, Ceuta. Quando tinham conquistado a Península Ibérica, onde é hoje Portugal e Espanha, estavam entrando no que seria hoje o território da França, foram detidos na Batalha de Poitiers. Os árabes entram na Península Ibérica
em 711, século VIII, e vão ficar até 1492, século XV. Galera, 700 anos é tempo pra caramba. Se você pensar, compara com a história do Brasil, a chegada de Cabral aqui, 1500, agora estamos no ano 2020. Olha só isso, tem 500 e poucos anos, né? 700 e tanto lá. Então, nesses 700 anos, você tem dois movimentos. O primeiro é da expansão muçulmana. Então, tem guerra, dominação, a religião não foi imposta, né? Mas os cristãos, houve um reduto ao norte da Península Ibérica, como você pode perceber aqui na ilustração, onde eles ficaram até começar o movimento contrário, o movimento de reconquista do território. Portanto, isso é chamado de guerra de reconquista. Quem participa da guerra de reconquista? Bom, os territórios cristãos, não é? Então, Portugal, Leão, Castela, Navarra e Aragão. Leão, Castela, Navarra e Aragão vão formar a Espanha. Portugal é Portugal, tá? Você lembra que a gente falou na primeira aula sobre o rei João de Castela, que casou com Beatriz, a herdeira do trono português? Então, agora junta as coisas, tá vendo? Tudo faz sentido. Árabes e comércio, quase sinônimo, né? Feras. Perfumes de Bagdá, atual Iraque. Tapetes persas, atual Irã. Porcelana da China, China é China. Tudo coisa fina, tudo coisa cara. Mas, ao mesmo tempo, tudo difícil de transportar. Pensa bem, tapete, maior volume. Perfume, pode derramar, perde, é vidro, a embalagem. Porcelana da China, só de olhar quebra, tá? Então, isso tudo, para transportar 7.000 quilômetros, camelo, embarcação, tempestade, difícil. Claro que é caro. Muitos intermediários. Os comerciantes vão perceber que as especiarias é mais fácil de transportar. Ela mesma, a maioria das especiarias é antibactericida, antifúngica. Então, quer dizer, ela não vai estragar mesmo que você demore um tempão transportando. Tem um produto que eu vou te falar que depois nós vamos usar lá na história do Brasil, tá? Tem um pó de madeira para tingimento de tecido. Caesalpínia. Caesalpínia, nome científico. Caesalpínia sapam era trazido da Tailândia, das Ilhas Molucas e do Japão. O que é? É um parente do nosso pau-brasil. Como é que ele é chamado? Brasil. Caesalpínia echinata. Esse é o pau-brasil. Ou seja, mesmo gênero, tá? Esse pó de madeira era usado para tingimento de tecidos, dava uma coloração vermelha. Era muito raro, como ele era muito caro, ele só era para roupa de nobres, de bispo, de papa, tal, só elite. Você entende já antecipando, né? A revolução que vai ser o pau-brasil, quando ele chegar na Europa em grandes quantidades, que daí até uma pessoa da camada média vai poder ter uma roupa vermelha, sabe? É a moda revolucionando as camadas sociais. Especiarias, a magia das especiarias. Aliás, está vendo aqui 2 livros no nosso mural de hoje, tá? Aconselho vocês, pega o nome depois, aí no finalzinho tem lá nas indicações. Mas vamos falar das especiarias. Cravo, canela, noz moscada, aí você fala, pô, coisas hoje tão banais, que eu encontro em qualquer supermercado, por que foram tão caras, tão valiosas? Primeiro, conservação de alimentos. Tá. Segundo, utilidades medicamentosas. Tá? Eu não sou muito boa nessa área aí da biologia, minha filha é farmacêutica, então vou pegar uma informação aí que ela me deu. Por exemplo, a pimenta do reino. Ela tem piperina. A piperina aciona receptores de calor, logo ajuda na produção de saliva e estimula a produção de suco gástrico. Facilita a digestão, né? Enzimas digestivas. Tem também a história dos estimulantes sexuais.
mais, né? Pimenta do reino, gengibre, açúcar. Pô, açúcar. Cara, chega mais, chega mais. Chega aqui. O açúcar. Vou até tirar o microfone. O açúcar, ele era usado na noite de núpcias. Uau! Diz que o açúcar era um estimulante, tá? E aí a noiva passava no noivo. Não vou entrar em detalhes, né? Aí a noiva passava no noivo. Diz que era assim, uma noite de arromba. Bom, vamos fechar nossa aula de hoje. Então vamos juntar tudo aí. Você tem, durante o século XIV, um intenso comércio Oriente-Ocidente realizado por chineses, por árabes, onde se comercializava artigos de luxo e especiarias, e Portugal, nesse momento da história, que ainda está vivendo a guerra de reconquista, ele vai se aprimorar para que possa também fazer esse comércio marítimo. Só que a opção dele vai ser pelo Atlântico, tá? Então, na aula 2, você já viu, desenvolveu instrumentos náuticos, desenvolveu as embarcações, teve o estímulo do infante Dom Henrique, sob reinado de quem? Dinastia de Avis, sobre a qual conversamos na aula 1. Juntamos tudo, galera! Maravilha! Bom, amiguinhos, acho que agora a gente está pronto para começar as grandes navegações. Você não aguenta mais, né? Já vou para a 4ª aula e os portugueses não começaram a navegar. Com certeza, a aula que vem a gente começa, tá joia? Então tá bom, aguarde aí a aula 4 que vai ser sensacional! Na aula 4, o périplo africano, que eu tinha anunciado na aula 3, tá joia? Fica com a gente, vai ser uma delícia continuar se vendo toda semana. Beijo no coração.